Olá, você que me ouve neste momento. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para as nossas vidas. Nós vamos falar do juízo final, isso mesmo. Existe um juízo final. Se você não acredita, eu gostaria que você lesse comigo no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Se você crê na palavra de Deus, né? Você crê nas escrituras sagradas. Diz a palavra através do apóstolo João, né? João, na ilha de Patmos, ele teve a visão, ele foi até o terceiro céu e ali ele viu. E ele diz aqui: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, a visão de João. Então, amados, os livros, eles contêm registros completos de todos os atos, palavras, pensamentos ímpios dos injustos. Esses livros aqui que João viu. E também as ações dos justos, as quais serão recompensadas. Nós não falamos que existe o livro das obras e o livro da vida. Nós também, os salvos, vamos ser julgados. Existem esses livros. Em 2 Coríntios 5:10, no entanto, o livro da vida é o registro de nomes somente, apenas dos nomes, não dos atos. Esses nomes são dos perdoados pela graça de Deus por meio de Cristo. 2 Coríntios 5, versos 10, e o versículo 13 nos diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Versículo 13. Ninguém escapa, todos serão ressuscitados para enfrentar o juízo. Todos nós, mesmo os não salvos, eles vão ser ressuscitados para passar pelo julgamento. Quando o juízo tiver concluído, a morte e o além serão lançados no lago de fogo. E o que é o que lemos, no versículo 14 aqui da passagem de Apocalipse 20, versículo 14. A separação eterna de Deus é esse, o destino dos ímpios. É muito triste, amados, é muito triste. Por isso temos que pregar o evangelho. Os condenados ao lago de fogo experimenta essa segunda morte. Por isso que a palavra de Deus em outras passagens diz que bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, o que acontecerá com a terra e o céu e o mar quando ele fala de novo céu e nova terra e novo mar? Ele fala sobre isso. Então a palavra novo implica nova qualidade, não necessariamente novo templo e novo espaço. Lá no livro de Isaías 65, versos 17, diz assim a palavra, fala no assunto. Nós vamos conferir aqui, porque eis que eu crio céus novo
e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O mundo de pecado, de sofrimento e de rebelião contra Deus será destruído. Em 2 Pedro 3, versos 10, diz a palavra: a nova terra e o novo céu, no qual Deus reside com o seu povo, serão os lugares nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, versos 13. Vamos agora conferir os versículos 10 e 13 de 2 Pedro. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Olha o que diz a palavra. Que o dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão avisa quando vai entrar na nossa casa? Não. Assim será a vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia da noite. Aqui voltando um pouquinho. Então, mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, que segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. A Nova Jerusalém, amados, do versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse, vocês podem conferir, ele fala da Nova Jerusalém. Na visão de João, ele fala do novo céu, nova terra, Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, simbolicamente, é a igreja, né? É a igreja de Cristo, somos nós. No céu, aliás, no seu estado aperfeiçoado e eterno. Então, ele fala dessa Nova Jerusalém. Então, é a igreja, se refere à igreja, né, no seu estado aperfeiçoado e eterno. Seja como for, ela é eterna, né? E procede do céu. Como a Jerusalém original será o lugar em que Deus habitará com o seu povo. Atenção, prestem atenção no que eu vou falar agora. Porque o céu é descrito como um cubo. O céu é descrito como um cubo, no capítulo 21, né, que diz que é quadrado, no versículo 16. Então, essa forma lembraria imediatamente ao leitor judeu o santuário interior do templo, o Santo do Santo, em que habitava a presença de Deus, era o lugar Santo do Santo. Olha que coisa interessante, né? Os céus, a morada, a cidade que Deus preparou para nós, ela é quadrada, assim como era o lugar Santo do Santo, onde o sacerdote ali fazia, né, aquela preparação de oferecer holocausto a Deus em prol do pecado do homem. Era um cubo perfeito, tanto de comprimento como de largura e altura. Eram 20 côvados, né? Em 2 Reis 6, capítulo 20, fala sobre isso. Aqui está outra vez um lugar perfeito, em que Deus habita com o seu povo e que também tinham as mesmas medidas. Que coisa linda e interessante. Igreja, João também viu o rio puro da água da vida, clara como um cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No capítulo 22 do Apocalipse, nós lemos o 20, mas leiam o capítulo 21 e 22, que são os últimos capítulos do Apocalipse. Então, deixo a água que sai do trono de Deus, deixe, amados, essa água, né, da qual nós estamos falando, que sai do trono de Deus, inundar a sua vida. Essa água é o Espírito Santo, a quem beber desta água nunca mais terá sede. Então, aqui são palavras, né, que estão escritas no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Eu trouxe um esboço explicando sobre, né, esses versículos.
Então esse é o lugar. Vai haver sim, né, o juízo final, mas existe esse lugar preparado, essa cidade santa, onde todos os santos, todos aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregaram as suas vidas para Jesus aqui com vida, né, iremos morar nos céus, nesse lugar santo. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe.